Se você é médico ou cirurgião dentista e trabalha com procedimentos estéticos ou cirúrgicos, existe uma cena que tira o sono de qualquer um. Segunda-feira de manhã, a secretária te entrega um envelope com aviso de recebimento. O timbre que vem no envelope é do CRM ou do CRO. O primeiro impulso que você tem é resolver sozinho. A adrenalina sobe, o orgulho profissional fala mais alto e você senta no computador para explicar tudo. É exatamente aí que a defesa é destruída antes mesmo dela começar. Nesse vídeo eu vou passar o protocolo das primeiras 24 horas depois da notificação. O que preservar, o que fazer e o que não fazer em hipótese alguma. Antes de reagir, entenda em que fase você está. A maioria dos profissionais não sabe diferenciar a sindicância do processo ético. No CRM, a sindicância ela é regida por uma lei, por uma resolução, melhor dizendo, chamada de Código de Processo Ético Profissional. Ela tem finalidade investigativa. O conselheiro sindicante, que é um médico, apura se existem indícios de materialidade e de autoria e produz um documento chamado de relatório conclusivo. É esse relatório que decide se o caso é arquivado ou se vira um processo ético profissional chamado de PEP. A sindicância tramita em sigilo e não admite denúncia anônima, muito embora isso aconteça com alguma frequência. E aqui que vem o ponto técnico. A ampla defesa e o contraditório, na literalidade do código, são assegurados no PEP. Na sindicância, que é a etapa anterior, não. Você pode ser chamado para prestar esclarecimentos ou enviar uma manifestação escrita de uma forma quase informal, parece um convite para dialogar. Só que tudo o que você disser na sindicância, escrever ou anexar, não sai mais. Se a sindicância virar PEP, a sua primeira fala escrita na emoção estará lá. No CRO, o desenho pode ser um pouquinho diferente para o dentista, isso importa. O equivalente da sindicância na odontologia é a fiscalização, em que um fiscal, comparecendo ou não à sua clínica, vai te enviar uma notificação com possíveis irregularidades. Nem sempre corrigi-las garante que não haverá um processo depois. Em outros casos, sequer há essa fase de fiscalização e já se começa com a comunicação ao dentista para uma audiência designada em prazo não inferior a 15 dias. O dentista costuma ser chamado a comparecer a um ato em que já apresenta defesa e produz a prova, então é um pouco diferente no CRO de como acontece no CRM, um pouco mais informal. Vou usar um caso ilustrativo, que não é um processo específico, mas sim um padrão que se repete lá no nosso escritório. Cirurgião experiente, paciente de 45 anos, fez um procedimento estético facial minimamente invasivo. Técnica correta. No 7º dia, edema assimétrico e início de complicação. O profissional atende, prescreve, acompanha e resolve o quadro do paciente. O paciente sara, mas fica insatisfeito com o susto. Vai ao conselho e denuncia por suposta negligência. Chega a notificação de sindicância. Ele vai ficar indignado, porque de fato deu todo o suporte. Senta e escreve sozinho uma manifestação de 10 páginas. No texto ele vai atacar o paciente, dizer que ele foi irresponsável e não seguiu o pós-operatório. Vai juntar dezenas de prints de WhatsApp fora de ordem, fotos do rosto sem nenhuma necessidade técnica, um arquivo que trazia junto o prontuário de outro paciente e um prontuário preenchido de forma superficial. E no meio do texto escreve uma frase para justificar a escolha do material. Eu optei pelo produto X porque a clínica estava sem o produto Y, mas os dois têm o mesmo efeito técnico, o mesmo efeito prático, né? E o que deu errado? O sindicante, que é o conselheiro do CRM, olhou a denúncia e não encontrou negligência realmente. O profissional atendeu e medicou, mas na resposta ele achou outra coisa. Ele achou a confissão por escrito de que operou sem o material de primeira escolha. É um fato novo que ninguém tinha denunciado. A denúncia original caiu e a sindicância virou PEP com base na resposta do próprio médico. Ele, médico, produziu uma prova contra si. E agora eu preciso desfazer um mito que circula muito, inclusive de conteúdo jurídico de baixa qualidade. Juntar o prontuário e a conversa de WhatsApp da paciente ou do paciente na sua defesa não é quebra de sigilo. O Código de Ética Médica proíbe liberar cópias do prontuário, mas ressalva em 3 hipóteses: autorização escrita do paciente, ordem judicial e para a própria defesa do profissional. No plano penal é a mesma coisa. O Código Penal só pune a revelação de segredo sem justa causa. Defender é justa causa, é exercício regular de direito. Então o erro do médico, do exemplo, não foi juntar a conversa, foi o excesso.
A regra é a pertinência, você revela o que é necessário para sua defesa e só isso. Print recortado de contexto misturado com dado de outro paciente, isso é irregular. Então haveria uma exposição desnecessária e um risco ético para esse profissional. Então sigilo não é mordaça, ele é proporcionalidade. Os 4 primeiros erros que a gente encontra nas primeiras 24 horas. Primeiro erro, muito comum, ligar para o paciente. Não mande áudio perguntando por que o paciente fez isso. O contato direto pode ser lido como constrangimento e pior, pode criar uma prova nova. O paciente grava e a conversa entra nos próprios autos. Existe a conciliação prevista no próprio código, lá no artigo 18. Se você quer compor, caminha pelo conselho, nunca pelo WhatsApp. Segundo erro, responder por conta própria, com linguagem de processo civil ou ferramentas de IA, que não diferenciam o processo do CRM e o processo da justiça, que tem linguagens muito diferentes. Dizer ao CRM que o paciente age de má fé, isso não te ajuda em nada também. Terceiro erro muito comum, confundir as esferas. Muita gente acha que se fechar um acordo com o paciente, a sindicância morre. Isso não acontece. A esfera ético-profissional, que é do CRM, ela é independente da civil e da criminal. E o código é expresso ao dizer que o acerto pecuniário não tem nenhuma diferença. Dinheiro não compra, portanto, arquivamento de processo ético. E aqui eu preciso ser preciso porque o senso comum erra também para o outro lado. E se o denunciante desistir, isso daí não necessariamente vai levar ao arquivamento, tá? A retratação do paciente ajuda, mas não vincula o conselho. E aí o quarto erro, que é o mais grave, mexer no prontuário depois de notificado. Se você reabre a evolução, reescreve o que aconteceu, fazendo parecer que aquilo foi registrado na época, você saiu da esfera ética e entrou na penal. Isso é falsidade ideológica prevista no Código Penal e a infração ética prevista no Código de Ética Médica, que proíbe o documento tendencioso e que não corresponda à verdade. E aqui eu tenho que fazer uma distinção que quase ninguém faz. O que é vedado, o que é proibido, é a alteração retroativa. Lançar um adendo hoje, datado de hoje mesmo, identificado como complementação posterior, não é falsidade, tecnicamente falando. O crime está em simular contemporaneidade. Na prática, ainda assim, isso tem que ter visto com muita cautela. O prontuário eletrônico, o certificado, ele tem uma trilha de auditoria. E o conselho pode pedir o log, Se o atendimento foi feito há 6 meses e a evolução foi tocada no dia seguinte ao aviso de recebimento, você vai passar o processo inteiro explicando isso, por que você colocou essa complementação. Então, não toque no prontuário sem uma boa orientação do seu advogado. Passando para o protocolo agora, para as primeiras 24 horas. Passo 1, congele a documentação. Prontuário em PDF, exatamente como está. Termo de consentimento, fotos de antes e depois, histórico de mensagens exportados, o print não é suficiente. Considere a utilização de plataformas específicas para exportação, como por exemplo, o Verifact faz um trabalho muito bom para o WhatsApp. Contrato, recibo, nota fiscal, salve em pasta separada, não edite, não exclua, organize para facilitar para o seu advogado. Exportar não é juntar, nessa fase você está só preservando, congelando a documentação, você ainda não está entregando. Passo 2, congele a sua memória. Escreva para você mesmo a linha do tempo, datas, horas, queixas, raciocínio clínico de cada decisão. Esse documento não vai para o conselho, ele serve para o seu advogado entender a verdade técnica antes de escrever qualquer linha. Passo 3, identifique a data em que você assinou o recebimento e guarde o comprovante. Mas fique tranquilo, o prazo para você se manifestar na sindicância só começa a contar da data da juntada da comunicação do processo. E pelo prazo ser chamado de impróprio, não há um prejuízo verdadeiro se você apresentar essa manifestação após o prazo de 15 dias, ainda que isso não seja recomendável. Na sindicância não existe revelia. Se você não se manifesta, o mundo não acaba. Mas o sindicante vai elaborar o relatório conclusivo apenas com a versão do denunciante. E esse relatório que pode dar origem ao PEP. A revelia pode acontecer depois, já no PEP. Porque no PEP o prazo de defesa prévia, que é a primeira manifestação, é de 30 dias contados da juntada do comprovante de citação. Se você não apresentar a defesa no PEP, aí o denunciado é declarado rével e recebe defensor dativo. No caso, você vai receber. Vai ser um advogado, mas um advogado inexperiente, um advogado que normalmente nem atua na área da saúde e não vai fazer um trabalho com muito esmero.
Regra de ouro: você não é obrigado a falar antes de saber exatamente o que existe contra você. Nas primeiras 24 horas, o que eu faço não é redigir a defesa, é peticionar requerendo habilitação no sistema eletrônico e assim conseguir cópia integral da sindicância ou da fiscalização. Detalhe prático: como sindicância e PEP tramitam em sigilo, o advogado precisa de procuração. Aquela prerrogativa que você já leu, já viu na internet, de examinar autos independentemente de procuração, que está prevista no Estatuto da OAB, vale para processos não sujeitos a sigilo. Processos no CRM e CRO são sujeitos a sigilo. Por isso, a primeira medida, do advogado é providenciar a cópia do processo. Só depois de ler o que o paciente escreveu, quais documentos ele juntou e como o sindicante está enxergando o caso, é que ele vai elaborar a manifestação, respondendo ao que eventualmente foi perguntado, sem confessar fato periférico, sem atacar o paciente. Demonstrar que a conduta foi adequada com base na literatura e no prontuário. E aí a gente tem uma etapa que é importantíssima, que é a conciliação e o TAC. Essa saída negociada com o paciente, vejo que existe uma confusão, inclusive entre advogados, se é possível fazer uma conciliação e um TAC. A conciliação ela é possível mesmo havendo denunciante, tá? Mesmo que depois da proposta, mas ela vai depender de haver uma proposta do sindicante ou do membro da Câmara. Isso é um ponto importante, a conciliação, E aqui, às vezes, vale a pena você marcar uma conversa com o conselheiro para tentar fazer essa conciliação. É importante dizer também que ela vai vedar o acerto pecuniário, então não dá para você pagar um valor para o paciente para encerrar. Já o termo de ajustamento de conduta, o TAC, ele é outra coisa. O TAC ele não pode ser firmado nos autos de sindicância que tenha denunciante no polo ativo. Isto é, trazendo para um termo mais específico. Se um paciente denunciou você, esqueça o TAC. O TAC não é esse instrumento. Ele é um instrumento para sindicâncias instauradas de ofício, isso é, que o próprio conselho dá início à sindicância. Por isso ele é muito comum em casos de publicidade médica e odontológica. Nesses casos, normalmente não há um denunciante, o conselho descobre por um robozinho que roda na internet, por outras formas. E aí o acordo é viável, tá? O TAC pode ser viável. Então, nos casos de publicidade, essa é a melhor saída. Já no caso de erro assistencial, com o paciente denunciando, essa porta do TAC ela não vai existir. Então, receber a notificação não é o fim da sua carreira, nada disso. Na maior parte das vezes, é uma apuração que nasce sem indício suficiente e morre no relatório conclusivo, o que transforma uma investigação frágil em um processo ético com risco real de cassação. É a resposta feita na emoção. É você não pensar antes de se defender na sindicância. Na sala de cirurgia ou na cadeira do consultório, o que vai resolver a sua técnica. Dentro do conselho, o que vai resolver a estratégia processual. Se você está passando por isso, ou quer entender como reduzir esse risco na sua clínica, escreve aqui nos comentários, mas sem citar nome de paciente e sem dar detalhe sigiloso. Eu leio todos os comentários e posso transformar a sua dúvida na pauta de um próximo vídeo.